Bom, vou falar hoje um pouquinho sobre perspectiva, né? Então, como que a gente trabalha na questão dos volumes, as coisas, né, em profundidade, né, de planos, né? Então, para representar, né, qualquer volume tridimensional, a gente precisa colocar em perspectiva, né? E aí precisam saber alguns conceitos básicos, né? Então, como que eu faço para representar um objeto? Primeira coisa, eu coloco uma linha, né, que eu vou chamar de linha de horizonte. E essa linha aqui vai significar, ela vai corresponder ao olhar, né, o observador, né, da cena. Então é uma linha imaginária, mas a gente precisa dela para poder colocar, distribuir as coisas no espaço. Então nessa linha eu vou colocar, por exemplo, eu vou construir deixa eu pegar aqui. Eu tenho um cubo aqui na minha mão, né? Que eu quero representar esse cubinho em perspectiva, como se o observador estivesse vendo um dos lados, né, de frente, e aí as outras partes, o que vai acontecer? Eu vou enxergar menor, né, porque está afastado do observador. Então, para fazer isso, eu preciso colocar na linha de horizonte um pontinho, né, que eu vou chamar de ponto de fuga. E aí eu vou colocar, então, encaixar esse objeto, né, dentro desse espaço aqui que eu tenho. Eu posso colocar, se eu quiser, aqui, vou colocar aqui embaixo, coloco a frente, né? Isso aqui é uma situação que a gente está vendo o objeto de frente. Fiz um quadradinho e as extremidades, né, você liga ao ponto de fuga. Feito isso, você vem com a linha vertical paralela desse lado, você fecha aqui um lado e em cima, né, outra paralela horizontal, fecha aqui. Aqui eu tenho então um cubinho em perspectiva, né, muito simples. O que aconteceu? Como eu joguei abaixo da linha do horizonte, eu vejo a parte de cima desse objeto, e como ele está um pouquinho para cá, para a esquerda, eu vejo essa lateral aqui desse cubo. E se eu jogar então em cima da linha, vou colocar aqui. Estão me escutando bem? Como está o som? Ó, aqui, vou ligar. Aqui dá para ligar só essas duas, né? Então, aqui, essa extremidade e essa aqui, porque essa aqui está escondida. Então, feito isso, eu coloco aqui então uma paralela a essa vertical aqui atrás. Ó, aí. Tenho aqui então ele em perspectiva exatamente em cima da linha. O que acontece então? Como ele está bem em cima do nosso horizonte aqui, da linha de horizonte, eu não enxergo a parte de cima e nem a parte de baixo. E como eu coloquei um pouquinho para cá, para a direita, eu vou enxergar essa lateral aqui. Certo? E aí, se eu quiser então, eu vou colocar para cima. Coloco nessa situação aqui. Vou fazer isso mais retangular. Fica aqui as extremidades, fecha e fecha. Eu vou ter a visão, né, ao contrário dessa, né, tá acima da linha do horizonte, então eu vejo o objeto, a parte de baixo dele, né, a parte frontal, e essa lateral que estou vendo um pedacinho porque eu joguei ela um pouco esse lado aqui. E se eu quiser então colocar bem no centro aqui esse objeto totalmente diferente aqui assim,
O que acontece? Aí eu não consigo ver nenhuma das outras laterais, né? Como se ele tivesse, então, assim, totalmente de frente para vocês. E vocês não estão enxergando nada, né? Então não está nem para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. Totalmente frontal, só vê um quadrado, né? É o que está de frente. Então esse tipo de perspectiva geralmente é o que a gente usa para mostrar uma visão, uma paisagem, né? Um espaço, quando a gente está vendo as coisas todas de frente, né? Inclusive até um ambiente interno, né? De um cômodo, por exemplo. Eu vou colocar aqui também a mesma situação, né? De um ponto. A construção de um espaço interno, né? Vamos lá. Então, um ponto de fuga. Vou colocar um ponto aqui. Agora tem uma coisa, né? Se eu for construir aqui um espaço, né? Eu vou tentar simular um pouco um espaço real. Então, a perspectiva eu vou tentar deixar essa linha de horizonte mais ou menos na altura de uma pessoa mesmo, dentro do espaço. Eu vou começar a fazer ao fundo desse ambiente, então uma parede de fundo. Vou colocar uma paredinha aqui, deixei mais no meio, né? No meio para baixo, esse espaço. Certo? Aí aqui o pessoal às vezes fala muito assim, na hora de fazer, né? Se confunde um pouco, né? Fala assim, eu tenho que colocar o ponto de fuga bem no meio desse quadrante aqui para poder puxar a linha. Eu falei, não, o ponto, o que ele vai ser? A linha de horizonte corresponde à altura do observador. O ponto de fuga é em que parte você está observando, né? A projeção da pessoa. Então eu posso estar mais ao canto, né, do cômodo, né? Então, em vez de jogar no meio, né, como se estivesse olhando do meio, estou um pouco mais encostado aqui no canto. Então, vou usar o ponto de fuga saindo daqui, tá? Pode ser qualquer lugar, vocês aqui decidem, né? Depois, mais pra frente, eu vou falar de composição e aí vocês vão poder entender como que é possível, então, trabalhar também essa perspectiva com ponto junto com a composição, tornar os desenhos mais interessantes. Então, se um ponto deslocado para cá, é como se eu estivesse olhando a essa altura, a linha de horizonte, e eu estou mais aqui para o canto, né? Não estou no meio da sala. Aí eu vou puxar, então, do ponto, vou tirar aqui as extremidades, ó. Passo pelas extremidades para fora. Certo? Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, vou fechar aqui. Então, se eu tivesse criado aqui um espaço, fala, Cadinho, tudo bom? Então aqui é um espaço interno, né? Eu fiz já o fundo, agora eu tenho a parede lateral aqui da esquerda, parede lateral vou pra cá. Da direita, o teto e aqui o chão. É bem fácil, vocês vão ver que não tem segredo não, Cadinho. E aí, como eu expliquei, quando você trabalha com um ponto, é como se você estivesse olhando tudo de frente. Então, se eu colocar aqui nesse espaço aqui um objeto que seja vou simplificar com um cubo, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. E faço aqui, vamos supor que tem aqui um caixote dentro dessa sala. Faço de frente primeiro, lembrando que de frente sempre vai ser essas linhas aqui, essas arestas são paralelas aqui, tá? Dá 90 graus, né?
tudo 90 graus e são paralelas, tanto horizontais como as verticais. Aí eu vou ligar as extremidades no ponto, liga aqui, liga aqui, e aí você fecha também paralelo. Cuidado para não inclinar a linha aqui, senão sai errado, porque o outro também é paralelo a essas que estão na frente. E aí só dá uma reforçadinha aqui. Aí. Então isso aí tá, como tá abaixo da linha do horizonte, tá. Eu vejo aqui a parte de cima desse objeto e aqui, por ele ser uma mesa, uma cadeira, uma carteira, né, a gente pode transformar em qualquer coisa. Se fosse uma mesinha, né, só fazer o recorte. Tira aqui. Assim. Aí aqui a lateral da mesinha, a gente vem aqui. Desce reto. E aqui tem o pezinho que seria a espessura, né? A espessura também tira daqui. Já tenho o nosso mostrando, e aqui no fundo retinho. Então dá para fazer qualquer coisa assim. Se eu tiver, vamos supor que aqui tenha uma janela aqui nessa parede. A janela é a mesma coisa, você vai fazer a parte que está mais próxima, você está vendo então a aresta maior aqui, né? Essa janela, 90 graus também. Liga as extremidades, aqui e aqui, e fecha. Final contra paralelo. Então a gente tem aí a janelinha. Se quiser dar um volume para essa janela, a mesma coisa. Eu vejo de frente, então vai ficar fundo aqui, né, da espessura. Vai ser aqui reto, aqui também é reto. Desce reto, 90 graus. E a pontinha daqui você tira do ponto de fuga. Aí, então uma janelinha aí. Se quiser fechar também, faz aqui depois os detalhes, né? Se tiver alguma coisa aqui, nessa parede do fundo, por exemplo, uma porta, eu vou colocar aqui. Como ela está de frente, né, o fundo está totalmente diferente para a gente, não vai ter volume, né? Mas se tivesse algo como uma mesa encostada aqui, a gente teria que fazer também o volume. Aqui desse lado também é a mesma coisa, né? Pode fazer aqui, por exemplo, um quadro, né? Vamos supor que tem um quadro aqui acima da linha do horizonte, bem alto. Faz sempre essa vertical reta. Está fazendo um barulho aí que está chovendo aqui agora. Liga as extremidades e fecha, né? Aí aqui vai ser uma pintura, alguma coisa aqui. O que mais? Por exemplo, aqui na parte do teto poderia ter uma luminária, né? Então também é o mesmo princípio, né? Faço a parte de frente, como se estivesse vendo ela, a frente dela primeiro. Fazendo assim, liga o resto, as pontas, as extremidades ao ponto de fuga. E aí, aqui. Certo, fechou. E aí vocês podem fazer não sei que tipo de luminária aí, né? Aquelas assim, as lâmpadas aqui. E aqui também nessa parte, né, por exemplo, do chão, né, vamos supor que aqui a gente tenha alguns pisos aí, um revestimento, né, vou colocar a régua aqui para ficar mais bonitinho. E aí como que eu faço? Eu vou distribuir, né, para dar a sensação de profundidade aqui, eu vou fazer umas fileiras, né, vou fazer algumas só, vou fazer uns pontos aqui que vai ser onde eu vou colocar as fileiras. Pode colocar a mesma medida certinho entre um ponto e outro, né? Eu vou colocar assim mais ou menos, né? Mas aqui, vou colocar mais um aqui no meio, outro aqui e outro aqui. Então aqui são as fileiras. Então a partir
do ponto de fuga, vou traçar uma linha até esses pontos. Então, vou fazer aqui com a régua. Aqui. Aqui mais uma. Aqui. Tem outro. Aqui. Mais um. Mais uma aqui. E aí, Lucas? Oi, Carol. Certo. Aqui, deixa eu dar uma arrumada aqui que esse fundo aqui tá meio esquisito aqui. Saindo fora aqui usando a régua feita à mão. Vai fazer na mão, fica diferente. Obrigado, Carol. Então aqui tá um chão maior. Bem maior. Vou fazer mais um aqui. Pronto, tá bom. Mais um aqui, mas eu vou deixar. Então aqui já dá pra gente ter a noção da profundidade, né, do espaço. E aí se eu quiser fazer aqueles... aqui tá tudo contínuo, né, como se fosse um piso, né, quadrado não, retangular, perspectiva, né. Mas se eu quiser colocar se eu quiser colocar como se fossem pisos quadrados, né, eu vou só colocar umas linhas aqui na horizontal, né? E aí o que acontece? Aqui na frente elas ficam mais próximas. Desculpa. Aqui na frente elas vão ficar mais afastadas e conforme eu vou me aproximando do ponto, elas precisam ficar mais próximas, né? Então quer ver? Vou fazer de novo. Outro aqui que vai ficar melhor, maior. Então tá aqui o linha de horizonte, pontinho. Deixa eu montar de novo esse piso. Fazer aqui a base do chão. Fica mais claro para vocês. Fazendo só refazendo o plano do chão. Fica melhor para vocês enxergarem, tá? Eu faço a divisão, né, igual. Mais ou menos, né? Vocês podem fazer medindo mesmo, né? Se quiser fazer tudo bem certinho, assim, bem empírico, né? Pode fazer tudo certinho. Tô fazendo aqui hoje porque senão não dá tempo, né? Eu vou passar o que eu quero passar aqui para vocês. E agora para saber, né? Então como que eu vou colocar? Qual vai ser a distância aqui dessas horizontais de uma para outra? Se eu fizer olho, às vezes eu corro o risco de fazer alguma coisa que vai ficar esquisita, vai sair fora, né? Às vezes não vai ficar junto. Então, para não ter problema, o que eu faço? Eu traço pego um canto aqui interno desse plano, né, do chão, e traço aqui na vertical outro ponto. Vou traçar até com uma cor vermelha. Aí para que eu fiz isso? Então assim, na hora que cruza com essas que eu tinha feito aqui antes, marca aí um pontinho.
E aqui agora eu tenho, nesses pontos eu vou traçar a linha horizontal. Aí eu tenho a perspectiva certinha, né? Profundidade, a distância aqui certinha, como se fosse ficando mais afastado. A gente vai enxergando menor, né? Então essa aqui é a forma correta, né? Do que fazer a olho, né? Então o certo é fazer essa diagonal aqui para ficar legal. Agora se eu tiver uma situação e que eu coloquei esses objetos de frente, né? A gente está olhando tudo de frente. Se nesse mesmo espaço eu pegasse, por exemplo, essa mesinha aqui e virasse ela assim, em diagonal, de onde que eu puxo o ponto para fazer ela? Já não dá mais para puxar daqui. Eu estou criando 2 pontos de fuga no espaço para poder construir esse objeto. Então, antes a gente está vendo ele assim, a gente começa a ver assim, de canto aqui, de quina, não assim, agora eu estou vendo assim. Então, para fazer essa representação, eu preciso de 2 pontos de fuga na linha de horizonte. Então, mesma situação aqui, faço a linha de horizonte. Vou colocar 2 pontos. 2 pontos aqui, e aí vou usar o mesmo objeto como exemplo, que é mais fácil para vocês visualizarem e entenderem. Depois você pode colocando coisas mais complexas. E aí o que eu faço? Lá eu fazia o quadrado, né, que eu estou vendo de frente. Aqui não, aqui eu vou fazer essa aresta aqui primeiro. É ela que vai ser determinar depois o restante do tamanho, o restante do objeto. Então, vou colocar mais ou menos aqui. E aí eu vou ligar, tirando o ponto aqui, aqui, aqui. E aí, Léo, quanto tempo, hein? Aqui também. Aí eu liguei dos 2 lados então, né? Aqui e aqui. E aí eu já vou fechar aqui com mais uma paralela, tá? Essa que eu fiz aqui, 90 graus também. Como é um cubo, é mais ou menos aqui, né? Lembrando que não pode inclinar essa linha, né? Ela tem que ficar exatamente 90 graus. E aí até onde eu fiz aqui, né? Passei na linha na parte de cima. Você vem e faz isso aqui. Puxa aqui esse de cá, do ponto de cá, e esse aqui do ponto de cá. Aí eu tenho esse objeto, então, uma perspectiva diferente daquela, né? Só para vocês verem aqui. Deixa eu pegar o outro aqui, como que fica, né? Esse aqui assim, e esse aqui de cá. Que bom, Carol. Dá uma praticadinha aí. E aí a mesma situação, né? A linha de horizonte serve, né, como referencial do olhar. Então se eu quiser colocar um objeto mais para cima aqui, né? Vou colocar aqui igual eu fiz lá. Liga aqui também. Liga aqui também. Aqui também. Vou colocar aqui. Aí fecha no tamanho que vocês quiserem. Mais paralelo, né? Embaixo aqui inverte, então tirou daqui, esse lado, do lado de cá, isso.
Pronto, aí tem esse objeto aqui acima da linha de horizonte, eu enxergo aqui a parte de baixo dele, a parte de cima não vejo, né? Então assim, a gente pode, para construir várias cenas, né, a gente usa esse tipo de perspectiva, ele é interessante, né? Por exemplo, construir um quarteirão, uma casa, né? Eu coloco, vou fazer maior aqui para você. Vou aqui. Que legal, Carol. Os dois pontos. Eu vou fazer uma casa, então a altura dela, vou colocar assim mais ou menos no meio aqui da linha de horizonte a casa, como se estivesse vendo aqui. É assim, né? Mais próximo assim na altura, né? Do observador real. Daí ligo as extremidades. Liga aqui também. Eu vou fechar ela aqui, fechar ela aqui. Tá, é tipo um bloquinho mesmo, né? O que aconteceu? Ela está em cima do horizonte, então não vou ver a parte de cima desse bloquinho, né? Que é a casa, no caso. Vou fazer uma coisa aqui diferente. Do lado aqui dela, uma continuação dela. Então, como se tivesse ainda uma outra paredezinha que vai sair pra cá. Então, aí eu faço isso aqui, jogo esse lado aqui, ponto, de cá, esse outro aqui. Aí aqui, só sobrou a parte de cima, né? Só faço isso aqui, ó. E aí desço reto. Então, como se tivesse dois bloquinhos aqui, um do lado do outro, né? Encostados. Né? E se eu não quisesse encostar, né? Aqui, ó, que é o canto, né? Interno, o que eu faço? Só apagar aqui e faz aqui e continua a outra. Então, é uma possibilidade. E aí, tudo que eu for fazer aqui, né, se tiver uma porta, né, por exemplo, é o mesmo princípio. Eu faço aqui primeiro aquela, tá vendo que é o mais próximo, né? Aí puxa do ponto. O que está do lado de cá, do lado direito, vocês vão puxar de cá, no ponto da direita, né? O que tiver que vocês olharem e é do lado de cá, puxa sempre desse ponto. Mas acontece que às vezes nesse plano aqui que eu estou trabalhando, eu preciso puxar daqui também. Por exemplo, uma espessura, né? Daqui da porta, por exemplo, a parte de baixo aqui, o cantinho aqui, ó, eu tenho que tirar desse ponto aqui, porque eu vejo esse cantinho como se estivesse vendo do lado de cá, né? Eu não estou vendo de cá. Então é aí que às vezes as pessoas confundem um pouco, tem que ficar atentas a isso. Então o cantinho eu tirei daqui, porque eu estou vendo esse plano aqui, ó, estou vendo de cá, né? Aqui também em cima eu tenho que puxar um pedacinho. E se eu fosse fazer aqui um telhadinho, né? Um telhadinho comum, né? Aquela inclinaçãozinha, eu preciso primeiro definir que lado que eu quero a queda, né? Vou fazer assim, como se fosse uma frente aqui, né? A altura desse telhado mais ou menos aqui. Aqui é o meio, mais ou menos o meio, né? Desse segmento aqui. Só liga aqui e fecha, certo? Aí assim, a parte de cima, tranquilo, né? Fecha daqui, no ponto de cá.
Só que essa parte aqui de trás, eu não posso fazer igual a esse aqui, que não é uma perspectiva isométrica. Ela vai ter uma diferença aqui no ângulo também. Então não é igual. Tem gente que faz igual, está errado. Se você estiver usando perspectiva de 2 pontos, o que você vai ter que fazer? Prolonga aqui uma linha nesse ponto aqui, no caso que eu vou precisar para esse lado, e aí você vai estender essa linha aqui que você fez, o ângulo aqui do telhado, até essa linha vertical que você colocou aqui do ponto, certo? Aí feito isso, a partir desse ponto você pode já juntar aqui, e aí sim, esse é o ângulo correto aqui. Então se for fazer subida, né, escada, qualquer coisa que tenha uma inclinação que está além desses planos aqui, vocês sempre vão ter que fazer isso, né? Se o objeto estiver inclinado. Ei, Lê, tudo bom? Tem que colocar essa linha. E o ângulo, a inclinação, ela vai variar de acordo, né, com o objeto, com a estrutura, né, da rua. Então os pontos eles vão sempre correndo por aqui, então, certo? Se for do lado de cá, né, inverte isso aqui para cá, e aí beleza, tranquilo. E aí se eu fizer, deixa eu dar um outro exemplo, né, aqui também usando 2 pontos, mas porque eu quero aqui fazer uma profundidade, uma escada subterrânea, algo assim. Tem gente que não gosta da perspectiva mesmo não, mas tem que saber, né? É bom para às vezes não se confundir algumas coisas, né? Então eu vou fazer aqui uma entrada aqui no chão, eu puxo aqui também. Essa largura aqui tá bom. Eu vou fazer como se fosse um quadrado ou um retângulo em perspectiva, tá? Para fazer um buraco aí. E aí eu fecho aqui. E aqui fecho aqui. Ó, tá vendo que aqui formou um plano, né? Tem um plano aqui, em perspectiva. Vai ser a entrada aqui. Eu vou fazer uma escadinha indo para baixo. Aí a primeira coisa que eu estou vendo aqui, então vai ser o canto aqui. Vou fazer bem grande para não vai ser uma escala proporcional aqui a casa, mas só para vocês entenderem. E aí aqui, ó, esse tamanho que eu fiz, a parte de baixo, a parte que eu vejo de cá, tiro daqui. Né? Então, aqui. Aí pra cá, agora, nessa pontinha aqui de baixo, eu tiro do ponto de cá. Aqui, de novo, aqui. Desce, de novo. E aí vai repetindo até chegar lá embaixo, para onde vocês quiserem. É bem tranquilo, não tem segredo, sabendo utilizar, né, ajuda bastante às vezes na hora de ter que criar alguma coisa, fazer alguma coisa de memória, sabe? Então você monta a caixinha, né, a perspectiva e vai encaixando o objeto lá dentro, né? Então aqui está a escadinha, né, ela vai entrando lá para dentro, lá para baixo. Então aqui eu dei um exemplo tipo entrando, né, mas aqui é o contrário, né, como se estivesse saindo, né, de fora. Dá para fazer também representação disso, né, no ambiente interno usando 2 pontos de fuga também, né. Então se eu quiser trabalhar aqui, vou fazer uma espécie de uma sala aí também numa situação um pouco diferente. Então os 2 pontos aqui e aqui.
Em um ponto, né, eu coloquei de frente, né, a parede do fundo da casa, né, quadrado, assim, um retângulo, né, frontal. Aqui é como se eu estivesse olhando para um canto interno, um canto, um encontro de duas paredes. Então eu faço essa aresta, né, que vai ser o encontro dessas duas paredes aí. Deixa eu fazer aqui. Eu não vou fazer muito grande também. Então aqui vai ser o canto. Aí como que eu faço? Então, aí aqui é o contrário, né? Eu vou desse lado aqui, desse ponto de cá da esquerda, eu vou passar aqui na extremidade que eu desenhei. Assim, continua. E aqui também, mesma coisa, né? Dá uma continuidade. Aí, do lado de cá, nessa mesma extremidade, faço do lado de cá, do oposto, a parede oposta, né? Então, vem aqui também. Aí, conseguiram visualizar aí a parede? As paredes, né? Então aqui eu tenho uma parede, outra parede, teto e chão. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Eu vou dar uma reforçadinha nesse, peraí, passar uma, senão confunde um pouco. Deixa eu passar uma cor diferente, peraí. Caneta. Oi? Sim? Ah, então tá bom. Vou só dar uma reforçada que depois forma mais linhas, né? E aí talvez fique mais complicado. Incrível. Caneta vermelha e fica preta. E aí o que eu vou fazer então aqui nesse espaço? Desse lado, nessa parede aqui, eu vou fazer uma porta grande. Uma porta bem grande. Então vai até ultrapassa aqui a linha de horizonte. Então eu vou colocar daqui, essa altura aqui. Aí eu vou ligar. Embaixo não preciso ligar, já encostei aqui na linha de baixo. Aí aqui eu vou tirar do ponto aqui oposto, do lado oposto, né, de cá. Eu vou fechar agora mais uma paralela aqui. Cuidado com essas de 90 graus, né? Que essas verticais sempre vão precisar estarem paralelas, né? Então tente observar isso, tanto na perspectiva de um ponto como a de dois, né? Se ficar um pouco torta, aí já começa a dar problema. Tá, eu fiz uma porta aqui. Aí o que eu vou querer? Uma porta maior porque eu vou fazer um espacinho aqui fora. Então, por exemplo, uma sacada aqui poderia ser. Eu vou fazer o canto também, como eu fiz aqui, vou fazer um canto aqui. Eu vou fazer esse canto aqui, ó, essa sacada. E aí o que eu faço? Ligo do lado de cá, aqui. Parte de cima, né? Aqui. E aqui do lado oposto, eu ligo. Então o que eu enxergo é um pedacinho, né, dessa sacada, né? Então eu tenho aqui um chão, né, que vai subindo daqui e vem pra cá. Essa aqui é uma sacadinha. Deixa eu fazer aqui um diferencialzinho aqui só pra... Aí. Certo? E aí qualquer coisa que eu vá colocar aqui dentro também uso os dois pontos.
Se for fazer um tapete, alguma coisa assim, puxo aqui. E a gente escolhe, na verdade, né, a perspectiva de acordo com o que você está querendo transmitir para a pessoa que vai ver o trabalho, né? Por exemplo, histórias em quadrinhos, eles utilizam às vezes de um ou de dois, né? Depende. O interno, às vezes uma cena um pouco mais fechada externa usa o de 2 pontos e enfatiza mais no canto, né? Então depende muito do que você está querendo, você pode escolher, né? E parede também, qualquer coisa que eu coloque aqui, né? Se fosse um quadro, né? Também, mesma coisa, puxa. Aquele esquema que eu fiz do chão, também é a mesma coisa aqui, ó. Vai puxando tudo aqui, né? Aí vocês podem determinar, né, a divisão aqui, quanto vocês querem, e vai ligando. Bem simples, né? Aí tem um terceiro caso, que é o de 3 pontos de fuga. Esse aqui a gente usou um terceiro ponto, né, nessa figura aqui, né? Mas ele é um ponto que na verdade é só para apoio aqui desse telhado, né? Que é uma inclinação diferente do resto, mas não é a perspectiva de 3 pontos, tá? Inclusive, assim, eu estou falando a perspectiva de 1, né? Mas, por exemplo, na perspectiva de 2 pontos, o que eu posso ter? Alguma dessas casas desse bloquinho, ela não está nesse mesmo ângulo. Se ela tiver, vamos supor, a gente está vendo isso aqui assim, né? Assim, deixa eu virar para vocês. Se eu tiver mais um outro do lado que é assim, vou criar mais 2 pontos na linha de horizonte. Então podem ter vários pontos, né? Mas os objetos estão sempre sendo mostrados de quina, então vão ser sempre 2 pontos de fuga. Pode ter também nessa mesma situação algum objeto que esteja de frente, que aí seria um ponto de fuga, né? Mas para construir um espaço, né, geralmente para ficar mais organizado, a gente costuma escolher, né, ou de 1 ou de 2. E aí nesses 2 você vai trabalhando a composição, né? E tem o último caso, que é o de 3. Esse já trabalha um pouco mais a intensidade, né, da imagem, né? Você quer dar uma exagerada assim, né? Tipo colocar na câmera assim às vezes um olho de peixe, né? Uma grande angular, ela mostra bem os ângulos assim que estão afastados. Então, a mesma ideia desse cubinho aí, né? Vamos supor que faça ele aqui como se fosse 2 pontos, né? Por enquanto como se fosse 2, né? Faço isso. Junto aqui a parte das extremidades também. Agora aqui eu não vou fechar paralelamente essa vertical igual eu estava fazendo lá. Se eu fizer, eu já estou construindo a mesma perspectiva de 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só prolongar aqui uma linha, que é também uma linha imaginária, né? Para baixo, e vou jogar um ponto aqui. Para que eu fiz isso, né? Então, ao invés de eu fazer a reta aqui desse cubinho, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui onde seria ela, em cima, nessas linhas de cima. Então uma aqui, vou fazer outra aqui. E aí eu vou ligar
ao ponto aqui de baixo. E aí aqui em cima, do lado de cá, eu puxo de cá e aqui. Aí fecho o plano de cima. Fácil. E aqui. Então, aí eu mesmo cubinho, só que é como se eu tivesse... eu tô vendo ele de cima, né, claro, de canto. Só que ele tem um afunilamento para baixo, então é como se esse plano aqui de cima ele está muito mais próximo, né, do observador. Aqui ele está se afastando e está ficando também embaixo, afino. É como se vocês estivessem no alto de um prédio olhando para baixo. Vocês vão enxergar a parte de baixo lá, né, bem afuniladinho. Os outros prédios em volta também mesma coisa. E se eu inverto isso, coloco o ponto para cima, é como se estivesse olhando de baixo para cima, né, o afunilamento fica em cima, né. Eu tive isso aqui bastante quadrinho de super-herói, né? Quadrinho americano, assim, tem bastante. Bom, essas são então as três situações, né, que a gente pode trabalhar aí as coisas, né, e um exercício legal vocês começarem a encaixar objetos nessa perspectiva, né. Tem objetos que já são, né, tem um formato mais fácil, né, você consegue identificar melhor, né, o cubo, né, mas o que vocês podem fazer quando vocês querem trabalhar com perspectiva é montar primeiro a caixinha na perspectiva e dentro da caixinha vocês vão encaixando as coisas, né. Chega uma hora que vocês fazem meio automático isso, né, então não precisa necessariamente ficar puxando, mas mentalmente você consegue visualizar, né, as coisas, né. Por exemplo, por isso que eu falei que ajuda às vezes na criação, né, a perspectiva também ajuda muito, né, você saber bem lidar com os espaços, né, é legal, porque você pode acrescentar partes ou tirar partes desses volumes, né. Então se eu quiser fazer, por exemplo, um carro, né, eu não sou uma pessoa que sou muito ligado a carros, então eu sei mais ou menos, sei que tem 4 rodas e tal, eu não sou ligado, eu não entendo. Então o que eu faço? Para me ajudar, eu faço uma perspectiva aí, faço uma linha de horizonte, né? Se eu não tenho a referência do carro, então eu faço isso, né? Ajuda dois pontos, vou fazer ele um pouco mais aqui para baixo, vou fazer a frente para cá, né? Então primeiro ele está de canto aqui, né? De quina, então vai ficar assim. Faço o caixote, estou fazendo o caixotinho. Quero mostrar um pouco a parte de cima dele, mas ligo aqui também. O lateral aqui dele, mais comprido um pouco. Um caixotinho aqui. Esse lado menor, né, que é a frente. Sim. Aí vou fechar. Tô parecendo aqui um volume um pouco mais, parece um colchão, né? E aí aqui dentro desse espaço, então eu vou jogar os elementos que eu sei que tem, né, no carro. Então, por exemplo, eu sei que tem roda, né? A altura da roda eu vou colocar aqui, então mais ou menos vou puxar uma linha para definir a altura. Eu sei que vai fechar aqui, uma outra aqui atrás, fecha aqui, e aqui eu vou jogar para o formato, então faço uma linha aqui embaixo. Então as linhas elas vão me orientando, né, em relação a proporção, né, das coisas, né, que está mais à frente, que está mais atrás. Então aqui eu sei que eu faço isso aqui já na frente. Parte de baixo aqui da roda, né, eu tiro daqui também, ó.
cantinho aqui, né? Vem daqui, então aqui também. O caixote é só para te mostrar os planos, né? Depois você vai ajustando aí o formato que você quer, né? O carro. Então o capô eu sei que tem que vir aqui mais ou menos, ó. Tiro daqui, né? Aqui também é um pouco curvado. Um pouco curvado aqui. Aí aqui já vi a parte aqui do vidro, né? O vidro é a mesma coisa que esquema do telhado, né? Isso aqui, aqui. Tá vendo que eu tô fazendo bem leve, não precisa nem às vezes fazer, só para ter uma noção, né, do que é o ângulo, né, das coisas aí. Eita. Eu sei que tem farol aqui, que eu fecho antes, né, com o carrinho. Aqui um retrovisor tiro daqui, né? Parte de cima aqui também, né? Que tô vendo um pouco. Quis até fazer um aerofólio aqui, ó. Tirando daqui. E aí você tem um esboço montado, né? De um jeito mais rápido, né? E tira os cantos aqui, as coisas de canto e faz o ajuste, né? Às vezes é muito mais rápido, né? Do que ficar tentando lembrar por fora, né? O formato, né? Placa, colocar aqui, né? E aí fica fácil então para vocês montarem, né? Eu dei um exemplo aqui de algo que eu não desenho muito, né? Não costumo fazer muito, que são carros, né? Mas como orienta, né? A perspectiva pode te orientar, né? Na hora de criar, né? O que você precisa criar. Aí fica fácil. Beleza? Eu acho que é isso. Por hoje é isso aí.